Destaque económico desta quinta-feira, dia 10 de fevereiro, dia em que vamos desenvolver algumas das principais notícias que estão em destaque na edição impressa do Diário Económico de hoje. E por isso mesmo vamos conhecê-la à lupa com a Sandra Xavier. Bom dia, Sandra. Vamos então conhecer as notícias que fazem a primeira página de hoje do Diário Económico. Na manchete, impostos levam portugueses a fugir dos PPR no fim de 2010. O corte nos benefícios fiscais e a subida do IVA, com a consequente antecipação do consumo, levaram os portugueses a evitarem os PPR. Só no último trimestre do ano passado, a quebra de poupança para a reforma ultrapassou os 20%. Na foto, Faria de Oliveira, presidente da Caixa Geral de Depósitos, que diz que Caixa ainda não foi envolvida nas negociações da Galp. O Banco Público tem uma golden share na Galp, decisiva para as mudanças acionistas em discussão. Ao Económico, Faria de Oliveira afirmou que o Estado ainda não deu indicações à Caixa sobre o que quer para a petrolífera e ainda o Governo prepara mudança de lei para forçar a concorrência dos combustíveis. Também uma chamada de atenção para o processo do BPN, marcado por fragilidades da Justiça e a ausência de Oliveira e Costa nas próximas sessões de julgamento. Também juros da dívida nacional voltam a disparar e batem novo máximo e Serviço de Informática acedeu aos e-mails dos funcionários do Fisco. Também nesta edição conheça tudo o que vai mudar nos seus impostos em 2011 e educação. Número de alunos que abandonou as universidades já aumentou 18% este ano. Hoje é dia de suplemento de tecnologia. Saiba como deve preparar-se para a nova vaga de endereços da internet que estão a acabar. A atribuição de novos endereços na World Wide Web esgotou-se e haverá agora uma migração de protocolos. Saiba como é que essa passagem se irá processar e o que vai mudar nas regras e custos para os utilizadores. Também hoje uma entrevista ao Ministro das Obras Públicas, António Mendonça, que fala de novas tecnologias e a nova versão do iPad, o tablet da Apple, que já está em produção, e ainda uma chamada de atenção para o carregador único para telemóveis que estará pronto no final deste ano. São as notícias que podem ser lidas hoje na edição do Diário Económico. Obrigada, Sandra Xavier. Algumas das notícias que vamos aqui desenvolver, uma delas, pegamos na manchete. Os portugueses estão a investir menos em planos de poupança-reforma. O investimento cresceu no ano passado face a 2009, no entanto, nos últimos 3 meses do ano desceu 22% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os especialistas acreditam que as novas regras dos benefícios fiscais, em conjunto com o facto de as famílias terem menos rendimento disponível e também menos poupanças, pode justificar o desinteresse neste produto de poupança para a reforma. Os portugueses estão a investir menos nos planos poupança-reforma. De acordo com a Associação Portuguesa de Seguradores, foram investidos 3.252 milhões de euros em PPR no ano que passou, um valor que representa um crescimento de 3,4% face a 2009. Mas a verdade é que esta é a taxa de crescimento mais baixa desde 2007. Para o abrandamento contribuiu sobretudo a queda de investimento no último trimestre de 2010, que ficou nos 863 milhões, menos 22% que em igual período de 2009. Os números surpreendem, uma vez que os últimos meses do ano são, por regra, a época de maiores subscrições e ainda porque era a última oportunidade para ter acesso ao benefício fiscal associado. Até ao ano passado, os PPR rendiam até 400 euros, mas com as novas regras, o benefício máximo é de 100 euros. Esta é, de resto, uma das razões apontadas pelos especialistas para a queda de investimento. Aliado a isto, ainda o aumento do IVA, que levou muitas pessoas a antecipar a compra de bens como carros, também o facto de os portugueses terem menos rendimentos disponíveis e, por fim, a concorrência de produtos de balanço dos bancos. É convidado deste destaque económico Renato Santos, é editor do Diário Económico. Muito bom dia. Bom dia. Antes de mais, perceber porque é que os portugueses estão a investir menos em planos de poupança-reforma. Efetivamente já é um sinal forte da crise que se vive. Os portugueses têm menos rendimento disponível, logo poupam menos, e isso faz com que o habitual e tradicional depósito de final de ano que se faz, ou que algumas famílias faziam nos PPRs, o ano passado tenha sofrido uma quebra no último período do ano, no último trimestre, em que face ao ano anterior representa uma quebra de 20% e que tradicionalmente é uma época em que as pessoas recebiam o tradicional subsídio de Natal e aproveitavam uma parte do
subsídio para injetar, aproveitando também o benefício fiscal que o Estado lhes dava, que estamos a falar de 400 euros em deduções no IRS, que é um valor bastante significativo. A partir deste ano, o Estado introduziu novas alterações fiscais, tal como já aconteceu no passado, e o que se verificou foi que houve uma maior apetência dos consumidores para este tipo de produtos, uma vez que o benefício fiscal, no total, são 100 euros, no total dos produtos que se pode deduzir em sede de IRS, o que é manifestamente redutor para quem investe cerca de 400 ou 500 euros ou mais em PPRs. Renato, ainda assim parece estranho, porque se efetivamente as regras mudavam a partir de janeiro, são introduzidas novas regras, com menos benefícios, era expectável que houvesse uma corrida aos PPR em dezembro, o que não aconteceu. É de facto o que os especialistas previam. Há aqui um outro fator adicional, é que o Estado e o Orçamento de Estado para 2011 não mexeu apenas nos benefícios fiscais de IRS, mexeu em outros, estou-me a lembrar do IVA, por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, de funcionários públicos que receberam menos salários a partir de janeiro, estou-me a recordar também que houve uma grande apetência para o consumo na parte final do ano por outros produtos que todos os portugueses sabiam que iriam ter preços diferentes a partir de janeiro. Houve alguns analistas contactados pelo Diário Económico que precisamente salientaram esse facto de que, muito provavelmente, o rendimento disponível das famílias, que já é menor, ficou concentrado noutros bens, por exemplo, nos automóveis ou até num reforçar da despensa devido precisamente ao aumento do IVA. Os PPR ficaram na gaveta. Efetivamente foi isso que, se calhar, muitos consumidores pensaram. Eu tenho que comprar um carro, porque não comprá-lo já, porque daqui a 2 meses ou daqui a 1 mês, com certeza que o preço será muito maior. Há outro fator também, que é a concorrência que o PPR tem neste momento, em que, tirando o benefício fiscal, que era um grande atrativo dos PPRs, de facto, há outros produtos que apresentam rentabilidades semelhantes ou melhores ainda do que os próprios PPRs, além de terem o benefício que é, por exemplo, estou-me a recordar dos depósitos a prazo, em que a qualquer momento o cliente pode ir e sacar o dinheiro no caso de uma emergência, que neste momento, como se sabe, Portugal vive uma crise e ninguém sabe como é que vai ser o dia da manhã. De um dia para o outro, a pessoa pode se ver numa aflição e sabe que num depósito ou no tipo de produto pode resgatar esse dinheiro sem ter uma grande penalização, enquanto no PPR tem que esperar no mínimo 10 anos. E nesta altura os depósitos são mais bem remunerados do que os PPR? Neste momento já há depósitos que têm remunerações mais atrativas que os PPRs. A DECO, e nós dizemos isso hoje no Diário Económico, por exemplo, há bancos a oferecerem taxas brutas de 4%, 3,25%, que são taxas bastante atrativas e também revela aqui a maior concorrência que a banca tenta oferecer ao mercado e para captar liquidez e para assim também satisfazer não só com novos produtos, mas também os seus próprios clientes, para que estes fiquem no banco e não vão investir noutro tipo de produtos. E essa também é uma tendência interessante, é um inverso em relação a uma outra década em que a banca concorria precisamente para dar muito crédito. Agora vai concorrer para angariar depósitos. Exatamente, é um dos instrumentos que a banca tem neste momento investido bastante do seu esforço, não só em marketing, mas de toda a sua equipa, para que haja liquidez dentro do banco, ou seja, quanto mais depósitos captar, menos necessidade tem de angariar fundos no estrangeiro, que neste momento, como se sabe, a porta está bastante fechada. Voltando ainda aos PPR, só para encerrar o assunto, ainda que os benefícios fiscais tenham agora um teto e não cheguem naturalmente aos 400 euros, porque efetivamente mudaram as regras a partir de janeiro, isso significa que quem investe num PPR vai passar a desinvestir, ou seja, qual é o objetivo de ter um PPR? Não é, no fundo, investir, ter uma remuneração para a terceira e quarta idades? Exatamente. A questão é que este tipo de produtos são produtos bastante inflexíveis, o que faz com que quem invista o dinheiro neste tipo de produtos só o possa mexer em poucas. O verdadeiro PPR só pode ser mexido quando se atinge a idade de reforma, ou seja, os 65 anos, ou então em desemprego de longa duração. Há outros tipos de produtos chamados PPRs em que concorrem diretamente com os PPRs, em que têm mais alguma flexibilidade. No entanto, o dinheiro tem que estar parado durante algum tempo, caso contrário, a penalização é muito grande e não compensa ao consumidor. Neste momento, o que muitos investidores estão a fazer, eu não tenho o atrativo fiscal de fazer o PPR, então eu vou optar por outro tipo de instrumentos que me permitam poupar, e é, por exemplo, o que muita gente faz. Os certificados de aforro neste momento dão rentabilidades acima dos 6%.